Olá, tudo bem? O título da lição desta semana é A Derrota dos Assírios. Nós vamos analisar durante essa semana 4 capítulos do livro do profeta Isaías, os capítulos 36, 37, 38 e 39. Vamos começar com o verso para memorizar, como sempre fazemos a cada semana, que está em Isaías 37, 16. Diz assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. A vida nos tempos bíblicos, especialmente durante o período dos reis de Israel, não era nada fácil. As grandes nações sempre querendo exercer domínio sobre os outros povos, guerras constantes, invasões, alianças estratégicas entre reis, a fim de se defenderem contra inimigos em comum, não era nada fácil. Depois de Davi e Salomão, Ezequias é o rei que mais recebe atenção nas Escrituras. 11 capítulos são devotados a ele em 2 Reis, 2 Crônicas e no livro de Isaías. Em 2 Reis é dito dele o seguinte, 2 Reis 18:5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Um comentário extremamente positivo a respeito do rei Ezequias. Ele queria se livrar, ou ele queria livrar o seu povo dessa subserviência à Assíria, mas o grande Senaqueribe não iria permitir isso facilmente. A história é uma trama cinematográfica. Há um jogo de ameaças e argumentos, né? Há experiências intensas de afronta a Deus por parte do rei da Síria e de busca a Deus por parte do rei de Judá. Em tudo isso, é interessante ver como Deus é misericordioso e como Ele é solícito a todo aquele que o busca com sinceridade. É uma história extraordinária. No momento de grande crise e ameaça contra Judá, Deus responde às orações de seus servos. Deus age poderosamente. A lição dessa semana está muito interessante, especialmente para quem está passando por situações ameaçadoras, para quem está prestes a enfrentar uma grande derrota ou uma grande perda. Se é esse o seu caso, nós veremos juntos que Deus está acessível e que Ele tem poder para socorrer-nos nas piores crises da vida. Esses 4 capítulos que vamos estudar essa semana, os capítulos 36 a 39 de Isaías, nos ensinam algumas lições valorosas sobre fé, oração e os perigos do orgulho. Embora o cenário hoje possa ser diferente, os problemas e tentações ainda são os mesmos, pois a história de Ezequias é também a nossa história, e o Deus de Ezequias é também o nosso Deus. Confie nele e busque-o de todo o coração. Você verá milagres em sua vida. Me acompanhe durante essa semana o estudo diário da lição da Escola Sabatina. O título da lição de domingo é Amarras. No início do livro de Isaías, nós vimos a situação de Judá com Jerusalém como capital. O rebelde rei Acaz, na época, ameaçado pelos exércitos da Síria e de Israel do Norte, buscou a proteção da Assíria. O resultado foi que o reino de Judá teve que se manter pagando altos impostos à Assíria. Agora o rei de Judá era o filho de Acaz, Ezequias, e ele percebeu um momento de fragilidade no reino da Assíria. Sargão II tinha morrido e foi sucedido por Senaqueribe. Ezequias decidiu então liderar um movimento de rebelião envolvendo pequenas nações de sua região que também estavam sob o domínio da Síria. As crises costumam surgir quando as circunstâncias parecem ser as melhores. Ezequias havia liderado a nação em uma grande reforma e o povo estava unido no temor do Senhor. Eles haviam abandonado os seus ídolos, haviam restaurado os serviços do templo e buscado a bênção de Deus. Mas, em vez de receber bênçãos, eles enfrentaram batalhas. É surpreendente a descrição que vemos em 2 Crônicas sobre este momento. 2 Crônicas 32:1 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade,
veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Por que Deus permitiu que a Assíria invadisse Judá e subjugasse várias de suas cidades? Havia Deus fechado os olhos e os ouvidos a tudo que Ezequias e o seu povo tinham feito? Claro que não foi isso. A invasão à Síria foi uma parte da disciplina de Deus para ensinar o seu povo a confiar somente nele. Até mesmo Ezequias, o grande rei Ezequias, inicialmente tinha depositado sua confiança em tratados e tesouros. Vemos isso em 2 Reis, capítulo 18, apenas para aprender que o inimigo estava muito mais interessado nas riquezas, do que em cumprir a sua palavra. Judá havia negociado para obter ajuda do Egito, um ato de incredulidade que Isaías, por sinal, repreendeu severamente, está lá no capítulo 30 de Isaías. Assim que o grande propósito de Deus, tanto na história de Ezequias, como também em nossa vida, é construir um caráter santificado. Ezequias e o seu povo precisavam aprender que fé significa viver sem esquemas humanos e aprender a depender somente de Deus. Você ouviu o que eu falei? Fé significa aprender a viver sem esquemas humanos para depender somente de Deus. Que seja essa a nossa experiência também. O tema da lição de segunda-feira é propaganda. Eu não preciso aqui falar muito sobre o poder da propaganda, Nós vemos isso de forma muito clara na sociedade moderna, na sociedade atual. Como a propaganda é capaz de determinar comportamentos, costumes e até convicções filosóficas, políticas e religiosas. O Império Assírio se mostrou um verdadeiro mestre em propaganda. Antes de decidir invadir Jerusalém, eles fizeram uma campanha de propaganda para convencer os habitantes da cidade a se renderem pacificamente. Enviaram 3 importantes líderes militares para argumentar com os habitantes de Jerusalém. O nome Rabsaqué, que foi aquele que proferiu o discurso, ele não é um nome próprio, e sim um título militar, significa comandante de campo. E os 2 principais argumentos para induzir os habitantes de Jerusalém à rendição foram esses. Primeiro argumento: a Síria já havia dominado a fortificada cidade de Laquis, que estava a 48 quilômetros de Jerusalém. E o segundo argumento: eles, os assírios, tinham um exército muito poderoso. E a ousada pergunta que foi feita ao rei Ezequias: que confiança é essa em que te estribas? O rei da Síria se referia aqui à confiança de Ezequias em Deus, em Jeová. Que confiança é essa? Em outras palavras, não adianta nada confiar no seu Deus, porque Ele não vai proteger vocês. A situação aqui descrita é, de certa forma, uma imagem da fé cristã atacada pela descrença moderna também. As forças da infidelidade tornaram-se ousadas e insolentes. A Bíblia está sujeita à crítica hostil de homens que se alegrariam em vê-la derrubada. A incredulidade está reunindo suas forças contra a cidadela da verdade revelada. Essa incredulidade tem a seu lado alguns líderes proeminentes do pensamento moderno e emprega tanto a mídia quanto as salas de aula, especialmente nas universidades, para realizar os seus projetos destrutivos. Se ela conseguir tirar a fé cristã do caminho, o mundo será dela. Os Rabsaqués modernos estão lançando contra nós a mesma pergunta zombeteira: que confiança é essa em que te estribas? Mas nós temos motivos de sobra para permanecer firmes ao lado da verdade da palavra de Deus. E se essa pergunta também chegar até você, e é muito provável e possível que tenha chegado em algum momento da sua vida e da sua experiência também, eu quero dizer que você tem uma boa resposta. Essa resposta está no Salmo 121, 2. A pergunta: que confiança é essa em que te estribas? A sua resposta deverá ser: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o nosso Deus e Ele é motivo suficiente
para permanecermos firmes ao lado da verdade. A lição de terça-feira tem como título Abalado, mas não abandonado. O discurso de Rabsaqué abalou a Ezequias. A ameaça de invasão era assustadora e os argumentos usados muito fortes, como vimos na lição de ontem. O que faz então Ezequias? Ele se volta para Deus, buscando a intercessão do profeta. A resposta de Deus vem com 3 pontos. Vemos isso nos versos 6 e 7. Estou no capítulo 37 de Isaías. A resposta de Deus em 3 pontos. Primeiro, não tenha medo. Segundo, os assírios vão embora. E terceiro, o grande rei, o rei da Síria, vai morrer na Síria. O rei da Síria, agora pressionado pelo tempo, pois soube que o Egito vinha em defesa de Judá, e ele não querendo ter uma guerra em 2 frentes, ele tentou forçar ainda mais a rendição de Judá, enviando uma carta a Ezequias, uma carta cheia de ameaças e blasfêmias contra o Deus de Judá. E agora, com o coração angustiado, Ezequias pega essa carta e a expõe no templo diante de Deus. E ele clama ao Senhor por socorro. E mais uma vez a resposta de Deus é dada. E é dada também em 3 pontos. Primeiro, Jerusalém não seria tomada. Versos 22 e 31 a 35. Segundo, os assírios partiriam, iriam embora. Versos 23 a 29. E terceiro, os judeus não morreriam de fome. Verso 30. Assim, Deus assegura a seu servo o socorro necessário no momento de maior crise. Que lições podemos extrair de toda essa história? São muitas, mas eu quero mencionar aqui apenas algumas. Primeiro, nossa fidelidade a Deus não impede que tenhamos crises em nossa vida. Segundo, é natural que em meio a uma grande crise tenhamos sentimentos humanos, como medo, ansiedade, dúvida, angústia. Isso é natural. Né? É natural que nos sintamos abalados pelas crises. Né? E terceiro, as maiores crises poderão nos levar a grandes quedas ou a grandes vitórias. Depende só de como nós reagimos a elas, buscando a Deus ou desistindo de Deus. Então lembre-se, você poderá ser abalado, mas nunca será abandonado. Deus está com você hoje e sempre. Ele sempre estará ao seu lado, especialmente nos momentos de maior crise. Confie nisso. O título da lição de quarta-feira é O Restante da História. Em resposta à oração de Ezequias, Deus agiu poderosamente em defesa de Jerusalém contra a Assíria. Lembra da primeira resposta de Deus a Ezequias, que eu mencionei ontem, em 3 pontos? Né? Não tenha medo, os assírios vão embora e o grande rei vai morrer na Síria. Pois é, o texto bíblico conta que o anjo do Senhor invadiu o arraial dos assírios e matou 185 mil soldados. Em seguida, o rei Senaqueribe bateu em retirada de volta para Nínive e finalmente em Nínive ele foi morto por seus próprios filhos. Ou seja, ele de fato não invadiu Jerusalém como tanto queria. Existem descobertas arqueológicas recentes que servem de fortíssima evidência para a autenticidade dessa história. Documentos antigos revelam que Senaqueribe gostava muito de vangloriar-se de todas as suas conquistas. Ele mantinha relatos e registros de tudo que fazia para exaltar as suas façanhas. Em seus registros está a informação de que ele tomou 46 cidades fortificadas e que sitiou Jerusalém. No entanto, não há nenhuma menção de que ele tenha invadido Jerusalém. Os historiadores entendem que se ele tivesse feito isso, certamente estaria registrado. A informação histórica é de que ele apenas sitiou a cidade. E isso corresponde exatamente ao relato bíblico. Ele não invadiu porque Deus não permitiu. E por que Deus não permitiu? Não foi só por causa de Ezequias e dos habitantes de Jerusalém, porque nem todos lá eram fiéis a Deus. Há ocasiões em que Deus age em resposta às orações e à fidelidade de seu povo, mas há vezes em que ele age para vindicar sua honra
perante o mundo. Deus é soberano e sempre fará cumprir os seus propósitos no curso da história. Veja, se a Assíria tivesse invadido Jerusalém, possivelmente a dispersão iria fazer desaparecer o povo judeu, e isso iria impedir o cumprimento das profecias que apontavam para o nascimento do Messias. Deus é poderoso e Ele sempre fará cumprir os seus propósitos na história. E Ele quer cumprir os seus propósitos na nossa vida também, na sua vida. Não esqueça disso. O título da lição de quinta-feira é Na Doença e na Riqueza. Isaías 38 conta a história da enfermidade de Ezequias e do sinal que ele pediu a Deus quando o sol retrocedeu 10 graus. Lembra da história? Os eventos relatados aqui aconteceram antes da ameaça de invasão da Síria. Isso fica claro no verso 6. E o capítulo começa dizendo as seguintes palavras: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Já era um momento de muita crise e agora mais essa. Sabe quando a vida de uma pessoa já está um caos e para completar, ela ainda contrai uma doença mortal? Uma eventual morte de Ezequias seria um problema muito sério. Primeiro porque isso traria muita insegurança a toda a população. E segundo porque ele ainda não tinha um filho para ser o herdeiro do trono. Tudo isso traria ou geraria uma tremenda turbulência em meio a uma situação que já era caótica. Crise e mais crise e mais crise. Recentemente eu li uma declaração que foi feita pelo ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Ele disse uma vez ao New York Times: não pode haver uma crise na próxima semana, porque a minha agenda já está cheia. As crises vêm, quer a nossa agenda permita ou não. E às vezes as crises parecem se acumular, uma crise chamando outra. E como reagimos às crises? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que a vida faz para nós depende muito do que a vida encontra em nós. A crise não faz uma pessoa, ela mostra do que a pessoa é feita. Ezequias enfrentou 3 crises em muito pouco tempo da sua vida. Uma crise internacional, que foi a invasão do exército assírio, uma crise pessoal, a sua enfermidade, quase morte, e uma crise nacional, que surgiu a partir da visita dos enviados de Babilônia, quando ele se vangloriou e mostrou todas as suas riquezas, orgulhoso de tudo que havia acumulado. E sabemos das terríveis consequências que isso trouxe para a nação. Então ele foi aprovado pelas 2 primeiras crises, saiu delas vitoriosamente. Mas nessa terceira crise ele de fato tropeçou. Ezequias era um grande homem e era muito piedoso, mas ainda era um homem. Isso significa que ele tinha todas as fragilidades da carne humana. Então, antes de encontrarmos uma falha nele, é melhor examinarmos a nossa própria vida para ver quão bem-sucedidos nós temos sido em nossas próprias crises. Talvez seja muito fácil falar ou comentar sobre o orgulho, a atitude orgulhosa de Ezequias, mas melhor seria avaliar como nós temos atuado diante de Deus e diante das pessoas também. Mais uma vez, parece que fica demonstrado que é mais fácil ser humilde e dependente de Deus na adversidade do que na bonança. Quem sabe isso explique muito bem por que Deus tem permitido algumas das nossas maiores crises. Pense sobre isso. Um grande abraço e até amanhã.